25, que é onde estão essas parábolas. Olha, eu não vou ler a das 10 virgens, porque eu quero falar de outras que a gente ainda não explorou. E das 10 virgens é tão comum para nós, né? Assim, como alguns pastores estão falando agora, a gente está cabeludo de falar, de saber, para não falar que está careca, né? Para não ficar profetizando com os cabelos. Senão eu fico tomando vitamina para os cabelos. Então, na parábola das 10 virgens, que nós já falamos, né? Que é para arrebatamento, eu só queria falar algo para vocês. É nesse texto que se faz a diferença do gnosco, que é conhecer objetivamente, né? E a diferença do oida, não sei se é assim que se pronuncia, que é conhecer subjetivamente. Está falando de outra coisa, um conhecer de uma forma diferente, né? Então, essas virgens, elas não estavam andando na luz. Aí uma referência para isso é 1 João 1,7, que nós não vamos ler porque não dá tempo e eu quero entrar em outras palavras. Então, em Apocalipse, em Mateus 25, até o verso 13, vai falar das 10 virgens. Depois do 14 ao 30, vai falar dos talentos. E eu queria que você fosse um pouquinho para trás. Mateus 22. Deixa eu ver se eu estou nas ordens certas aqui. Mateus 22. Porque agora, queridos, nessa aula a gente já vai começar a fazer meio que... A gente já está no assunto, mas meio que uma introdução para a salvação da alma. Você lembra que a gente falou da salvação do espírito? A gente falou da salvação da carne, né, os tempos da salvação, e daí a gente começou a falar da salvação da alma, mas aí eu dei essa parada para falar desses assuntos para depois entrar na salvação da alma, que é um pouco, mas isso aqui já vai falar da salvação da alma, mas é só para ficar um pouco mais claro, né? Então, Mateus 22, verso 11 e 14. Vou ter que ler do verso 1 para você entender, porque essa parábola não é tão conhecida. Então, a parábola dos convidados para as bodas. Jesus tornou a falar-lhes em parábolas e disse: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Enviou seus servos para chamar os convidados para as bodas, mas esses não quiseram vir. Depois enviou outros servos, recomendando: dize aos convidados que já preparei o meu jantar, meus bois cevados foram mortos e tudo está pronto, vinde às bodas. Porém, eles, não fazendo caso, foram para um seu campo, outro para o seu negócio. O restante, apoderando-se dos servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou com muita raiva, enviou seu exército, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos seus servos: o banquete, na verdade, está preparado, mas os convidados não eram dignos. Então, queridos, eu li do começo, mas até o verso 7 está falando de algumas outras coisas que a gente não vai falar hoje, mas eu quero falar só a parte de baixo, que é o que nos importa no momento, que nos cabe no momento. Ide às encruzilhadas e convidai para as bodas todos os que encontrastes. E saindo os servos pelo caminho, ajuntaram-se todos quantos encontraram, tanto maus como bons. E a sala do banquete se encheu de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava trajado com vestes nupciais. Perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem vestes nupcial? Ele, porém, ficou calado. Disse então ao rei e aos servos: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas, onde haverá pranto e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Bom, então aqui, assim, nos versículos anteriores, vai falar do povo de Israel e tal, mas a gente não vai falar disso hoje, né? O que eu quero falar, que a partir do verso 8, o Senhor está dizendo que chamou aqueles que não eram filhos, que somos nós, os gentios. Chamou aqueles, né? Chamou todos para a festa. Então, lembra quando a palavra do Senhor diz que Ele quer que todos sejam salvos? Ele quer que todos sejam salvos. Então, Ele chamou todos para a festa. Então, isso está no verso 10. Bons ou maus? Chamou todos
é para festas. Só que no momento das bodas, no momento das festas, um homem estava ali sem os trajes nupciais. Ele tinha que estar vestido para aquela situação. Então hoje, queridos, nós, depois que nós tivemos a salvação do nosso espírito, né? Lembra que a salvação do espírito está no passado, a salvação da alma está no presente, a salvação do corpo será no futuro. Então, nós estamos, acho que foi na parábola, não sei se dos talentos, qual parábola que nós lemos, que diz, estar se preparando. Nós estamos tecendo as nossas vestes nupciais. A palavra do Senhor não diz que nós somos noiva? Então, nós que tecemos as nossas vestes nupciais, as nossas vestes de casamento. Não é o Senhor. O que o Senhor fez por nós foi a salvação. Deu o Espírito para a gente conseguir vencer o mundo, né? Mas quem tece as vestes nupciais somos nós. Então, neste caso, aquele homem entrou para as bodas, mas ele não estava com vestes nupciais. Quer dizer, ele não teceu. Ele não tinha essas vestes. Ele foi chamado com todos os outros? Ele foi chamado com todos os outros. Muitos são salvos? Muitos são salvos. Muitos são chamados? Muitos são chamados. Mas poucos escolhidos para as bodas, poucos escolhidos para o reino. Vocês estão me entendendo? Estão entendendo? Então, essa parábola vai falar a respeito disso, que foram chamados para serem salvos, mas daí tinha que estar com vestes nupciais, como nós temos que estar com vestes nupciais. Mas alguns preparam as vestes, outros não preparam as vestes. Aquele homem não preparou, e para onde ele foi? Lá para as trevas, no choro, no ranger de dentes, que nós lemos lá na parábola dos talentos, né? Então, eu queria que você fosse em Gálatas 3. Oh, meu Deus. Gálatas 3. Eu vou ler um texto falando a respeito das vestes de salvação, né? Que como nós lemos nessa parábola. Primeiro foi salvo, né? Então, vamos falar de vestes da salvação, que diz esse em Gálatas. E depois nós vamos falar das vestes nupciais que dizem Apocalipse. Então, Gálatas 3, 27 diz assim. Eu vou ler a partir do 26, tá? Todos vós sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Como que você é filho de Deus, gente? Pela fé em Cristo Jesus, tá bom? Antes, a Bíblia está falando que todos somos filhos de Deus. Não, todos somos filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Quem não tem a fé em Cristo Jesus não é filho de Deus, tá bom? Todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Pois todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Então, essas vestes, né, de revestir, né, essa veste que está falando aqui, está falando veste de salvação. De salvação. Não são vestes nupciais. São vestes de salvações. Agora eu queria que você fosse lá para Apocalipse. XIX. Olha que lindo, gente. Apocalipse 19, verso 7 e 8. Regozijemo-nos e exultemos, e demo-lhes a glória, pois são chegadas as bodas do Cordeiro, e já a noiva se aprontou. Ai, que lindo! Se aprontou. Verso 8. Foi-lhe dado que se vestisse de linho fino,
resplandecente e puro. O linho fino são os atos de justiça dos santos. Que lindo, né? Gente, a Zélia diz que na versão dela diz, representa, que as vestes, né? Representam, né, os atos de justiça. Então, queridos, existe essa separação. É verdade que nós fomos lavados pelo sangue do Cordeiro, nós fomos revestidos em Cristo, é tudo verdade. Mas isso para a salvação. Então, os atos de justiça, a veste que nós tecemos, né? A igreja tem que se apresentar sem mancha, sem mácula, né? Com as roupas de noiva. Eu não sei se foi uma peça que nós tivemos aqui. Será que foi aqui? Não lembro. Foi aqui? Ah, então. Eu não lembro, mas eu vi. Fizeram uma encenação de uma noiva entrando com o vestido todo sujo. Foi aqui, André? Quem? Ah, é? Ai, aliás, né? Bom, então, é exatamente isso. Queridos, quando nós não nos comportamos como nós devemos, quando nós não atentamos para a palavra do Senhor, quando nós não obedecemos, nós não estamos preparando a nossa túnica nupcial. Você sabe, o momento da noiva no casamento é o mais importante, não é? Você já imaginou uma noiva entrando com o vestido todo sujo? Então, assim, queridos, assim, isso não é historinha, tá bom? Isso não é historinha. Isso é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz que essa túnica para a gente entrar nas bodas, esse traje nupcial, ele é feito por nós que fazemos. Como será a beleza da sua túnica? Hein, dona Zefinha? A túnica dourada. Agora lembrei, hein? Agora lembrei. Tô até arrepiada. Como será que está a sua túnica? Como será que está a minha túnica? Como será que estão os nossos atos de justiça? Queridos, atos de justiça, eu não estou falando de caridade, tá bom? Atos de justiça tem mais a ver com as bem-aventuranças. Você pode ver que as bem-aventuranças é algo tudo interno, né? Se você lê as bem-aventuranças. Como será que está o nosso vestido? Porque quando o noivo chegar, o nosso vestido tem que estar pronto. Lembra na parábola das 10 virgens? Ele chegou lá e falou, vamos, as noivas, elas tinham que estar prontas. Será que as nossas vestes nupciais estão prontas? Será que eu já me pareço com uma noiva? Será que você já se parece com uma noiva? Porque a palavra do Senhor diz nessa parábola que nós lemos que se você e eu não estivermos com trajes nupciais, a gente vai ficar fora, a gente vai para as trevas. Vai para o lugar de choro e ranger de dentes. Né? Então, só para fechar essa primeira parábola, eu queria só deixar uma coisa para você gravar na sua mente. Com Deus, a nossa relação é de filhos. Amém? E isso tem a ver com a salvação. Quem nos proporcionou a salvação foi Deus Pai. A nossa relação com Ele é de filhos. Eu não sei se eu já contei para você, mais uma vez, eu estava lá no Ministério Infantil, fazendo não sei o que eu não lembro. Não lembro o que eu estava fazendo. Eu não sei se era alguma aula. Não lembro. Eu estava lá, mas acho que era uma aula, eu não me lembro. E estava falando, né, de morrer, tal. E eu falei assim para o Senhor, Senhor, olha, mas o Senhor sabe de que jeito que eu falei isso, tá, queridos? Assim, eu não falei afrontando, nada disso. Eu falei porque foi um questionamento meu, e se eu não vou falar para ele, se eu não falar para ele, eu vou falar para quem? Né? Eu tenho que falar para ele. Mas ele sabe com que reverência e temor que eu perguntei. Tanto é que ele respondeu, né?
porque eu não estava de grosseria, né? Eu falei assim, Senhor, eu agradeço pelo seu sacrifício na cruz e tal, e tal, e tal, mas eu, Silvia, pecadora, que nem me comparo ao Senhor ainda, né? Porque eu estou preparando as minhas vestes, né? Mas eu que nem me comparo ainda e tal, 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 eu também daria a minha vida pelo meu filho a qualquer momento. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Eu falei para o Senhor, Senhor, eu não estou desmerecendo o seu sacrifício na cruz. Mas assim, eu que não chego nem perto do que o Senhor é, também faria isso. Quantos pais e mães tem aqui? Vocês fariam isso? Fariam isso? Pelos filhos, pelos filhos, né? Pelos filhos. Você faria isso pelo seu filho? Não é? Claro. Pai e mãe faz mesmo. Entra na frente mesmo, se tiver que matar alguém, né? Então, e eu falei para o Senhor, eu falei assim, Senhor, eu também faria isso. Mas aí o Senhor, bondosamente, me respondeu assim, queridos, imediatamente. Mas você daria o seu filho? E daí eu entendi. O sacrifício, eu não estou desmerecendo o sacrifício de Jesus. Jesus se deu, né? A favor de nós que ainda éramos pecadores, que nem a Zélia falou. Pelas minhas filhas eu morreria, pelos pecadores não, né? Jesus se deu, mas quando se trata de salvação, o assunto é com Deus Pai, não é com Jesus. Jesus que deu o seu filho para morrer pelos pecadores. Quem é pai e mãe aqui, você daria o seu filho para morrer pelos pecadores? Não daria. E daí eu fiz. Não, mas, né? Então, é para você ver, né? A salvação tem a ver com o Pai, queridos. A salvação tem a ver com o Pai, não tem a ver com Jesus. A nossa relação com Deus Pai é de filhos, mas a nossa relação com Jesus é de servos. E aí que entra a diferença de salvação e reino. O assunto com Deus Pai é salvação, de graça, ninguém merece nada, mas Ele foi, deu e acabou. Agora, a nossa relação com Jesus é de servo. Aí sim, aí vai contar recompensa, vai contar se você quer vir após mim, deixa a sua vida, se você deixar você vai ganhar, pega a sua cruz e me segue. O negócio com Jesus é outra coisa. Só que às vezes a gente coloca tudo num pacote só, e daí fica difícil para entender, né? Vocês estão entendendo, gente? Vocês estão entendendo? Estão entendendo? Tá bom. Bom, então, ninguém terá recompensa pela graça. A graça já é recompensa, vocês entendem? Então, assim, então a Bíblia fala muito de recompensa, né? É isso que está querendo dizer, a Bíblia fala muito de recompensa. Mas isso não tem nada a ver com salvação. Quer dizer, porque eu fui salvo, então eu terei uma recompensa? Não. A recompensa, ninguém terá recompensa pela graça. Assim como ninguém será salvo pelas obras. Não é isso que a palavra diz? Que ninguém é salvo pelas obras. Nós não temos recompensa pela graça, mas nós não somos salvos pelas obras. Nós somos salvos pela graça e somos recompensados pelas obras. Por isso que a palavra do Senhor diz, a fé sem obras é morta. Você entende? Queridos, é um caminhar, né? Fomos salvos no Espírito agora, estamos sendo salvos na nossa alma. Abra lá, Mateus 20, Lindomar vai gostar. Você ri, né, Lindomar? Me põe doida e ri, né? Mateus 20. Mateus 20 diz assim. A parábola dos trabalhadores da vinha. Aí, queridos, essa parábola dá uma dor de cabeça.
Porque quem não faz a diferença, né, de salvação e reino, coloca isso tudo no mesmo balaio. Então, existem as correntes teológicas? Existem, mas nós vamos falar o que nós cremos, tá bom? E daí você tira suas conclusões em cima do que a gente tem falado todos esses dias, se é isso ou não, tá? Então, a parábola dos trabalhadores da vinha. O reino dos céus é semelhante a um pai de família. Então, para mim, fica claro que está falando do reino dos céus, né, queridos? Mas, enfim. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a vinha. E, tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a sua vinha. Perto da hora terceira, ele saiu e viu na praça outros que estavam desocupados. Disse-lhes: ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que lhe for justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. Perto da hora 1/10, ele saiu e encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estiveres aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Disse-lhes: ide vós também para a vinha e recebereis o que for justo. Chegada a tarde, disse o dono da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo os da hora 1/10, receberam 1 denário. Então, você está entendendo até aqui? Então, tinha um senhor, ele estava contratando gente para trabalhar. Aí ele foi lá e falou: William, eu queria que você trabalhasse para mim hoje na igreja, vou te pagar R$200 o dia. Tá bom, né? R$200 o dia? Tá muito alto. 150 o dia. Eu vou pagar. Aí ele falou: tá bom, achou ótimo, achou que estava bom 150 dias. Então, ele começou a trabalhar às 8 horas da manhã. Aí, quando chega 6 horas da manhã, para ficar mais fácil nas vigílias aí, 6 horas da manhã. Aí, ele chega 9 horas, ele já trabalhou 3 horas, queridos, 3 horas. Aí eu encontro a Nath sem fazer nada, batendo perna pelas ruas de São João Clima. Daí eu falo: vamos trabalhar na igreja esse dia de hoje? Eu vou pagar para você o que é justo. O que é justo. Ela fala: tá bom. Tudo bem. Aí passa mais um pouquinho, encontro Lindos, meio-dia. Lindo, você está aí sem fazer nada? Vamos lá trabalhar na igreja? Eu vou te pagar o que é justo. Aí passa mais um pouquinho, 3 horas da tarde, Gabriel, veja só, e tem gente trabalhando desde as 6 horas da manhã. Desde as 6 da manhã. Gabriel, você está espanguando sem fazer nada? Vamos lá para a igreja? Trabalhar? E daí ele fala: eu vou pagar para você o que é justo. Aí quando é 6 horas da tarde, eu encontro a Zelita. E eu falo para ela: Zelita, vamos trabalhar na igreja? Eu vou pagar para você o que é justo. Ela fala: vamos. Achou meio estranho, né, eu chamar às 6 horas da tarde, mas... Na hora de acertar as contas, então veja, eu combinei valor só com o primeiro, que era o William. Os outros eu falei que ia pagar o que era justo. Só que eu mando o meu administrador começar a fazer o pagamento. Fala: mas não começa pelo William, não, começa pela Zélia. Aí quando chega na hora da Zélia, eu dou 1 denário. Aquilo que eu combinei com o William. Mas o William trabalhou desde as 6 da manhã. E quando chega na vez do Gabriel, eu dou 1 denário. E quando chega na vez do Lindomar, eu dou 1 denário. E quando eu chego na vez da Natália, eu dou 1 denário. O que você acha que vai acontecer com o William? Vai ficar bravo, né? Então, é exatamente isso que é exatamente isso que fala a parábola. Então, vamos continuar lendo. Mateus 20, né? Vindo, porém, os primeiros, pensaram que receberia mais. Que receberia 5, né? Porém, também eles receberam 1 denário cada um. Tendo-o recebido, murmuravam contra o pai de família. Começaram a reclamar daquele senhor. Disseram, esses últimos trabalhadores, esses últimos trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e o calor do dia?
toma o que é teu. Não, mas ele disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo um denário? Então, vamos dar uma paradinha aqui. Aí ele fala que quer receber 5. E eu falo: mas William, a gente não combinou que era um denário? Então, você não está reclamando da qualidade do seu trabalho. Você não está reclamando do que das horas que você trabalhou. Você está reclamando porque os outros receberam a mesma coisa que você. Você não está reclamando por sua causa. Você está reclamando por causa dos outros. É ou não é, gente? É ou não é? Então não tem a ver. Ele podia falar assim. Ele podia reclamar antes de combinar, né? Se eu chamei ele e falei que ia pagar R$150, ele falou que estava bom, estava bom. Aí o texto continua. Cadê amigo? Mas ele disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo um denário? Toma o que é teu e retira-te. E eu quero dar a este último tanto quanto a ti. Não tenho direito de fazer o que quiser com o que é meu? É que a gente assim fica tão lógico, né? Mas eu não tenho direito de fazer o que é meu? Ou é mal o teu olho porque eu sou bom? Nossa, o Senhor quebra, né? Se a gente puder, colocava aquele óculinho, né? Demais, né? Diz assim: assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Bom, queridos, então, resumidamente, porque a gente tem mais uma parábola para falar, né? Mas eu vou falar para você o que eu creio. Fala de reino dos céus, fala de trabalho, fala de recompensa, salário, fala que vai entregar o que é justo. A salvação não é justa, amém, queridos? A salvação é graça. Não tem nada de justo, a salvação é graça. Então, para mim, esse texto todo, embora tenha pessoas que não, tá? As pessoas que não fazem separação entre salvação e reino, para eles é tudo a mesma coisa, mas eu não creio assim. Então, o que eu creio? Eu creio que o tempo que você trabalha não é o que vai determinar a sua fidelidade e a qualidade do seu trabalho. Lembra que na palavra do Senhor diz que as obras passarão pelo fogo? Umas serão ouro, outra palha, outra feno. Mesmo quem trabalhou pouco, mas trabalhou fielmente, e o seu trabalho foi com excelência, porque a pessoa pode ter trabalhado não é seu caso, tá, Williams? O cara pode ter trabalhado desde as 6 horas da manhã e ter feito um trabalho relaxado. Não pode? Não pode? Mas aquele que trabalhou, a Zélia, né, Zélia, que trabalhou 1 hora, aquele que trabalhou 1 hora, pode ter feito um trabalho com excelência. Então, quem vai julgar, quem vai pagar o valor justo é o Senhor. E daí isso, deixa eu falar outra parte, que daí eu entro no que eu quero falar. É essa parte. Então, isso tem a ver, queridos, até com o tempo da salvação. Então, por exemplo, uma pessoa serve o Senhor desde os 15 anos. E depois uma pessoa se converte um pouco mais. O senhor se converteu com quantos anos, seu Ismael? Eu me converti com 25. O seu Ismael se converteu com 62. Mas quem é que pode julgar a qualidade da obra dele? Quem é que pode julgar a fidelidade dele com a obra? Eu vou me incomodar se eu estiver no reino, reinando, e o senhor Ismael também estiver? Aliás, eu quero que o senhor esteja, né? Eu quero que todos nós estejamos. Eu não posso me incomodar. E daí então no reino eu vou pensar assim: poxa vida, né? Eu sirvo o Senhor desde os 25 anos. O seu Ismael começou com 60 e poucos. Ele vai ter o mesmo galardão que eu? Queridos, quem julga o galardão não somos nós, é o Senhor. Amém? Bom, agora para a última parábola, que eu estou felizinha que eu vou conseguir. Mateus 24. Estou ficando craque, hein, na quantidade de informações para a aula.
E aqui vai falar essa parábola, vai falar sobre o servo, acho que nós já lemos até, deixa eu ver. Mateus 24, 45. A parábola dos 2 servos. Mateus 24, 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Porém, se aquele servo for mau e disser consigo, o meu senhor tarda a vir, e começar a espancar os seus conservos, e comer e a beber com os ébrios, virá o senhor daquele servo num dia em que ele não espera, e a hora em que não sabe, e castigá-lo-á, e lhe dará a sorte dos hipócritas. Você sabe quem que é hipócrita, né? Fala que é para fazer, mas não faz. E lhe dará a sorte dos hipócritas, e haverá choro e ranger de dentes. Então isso é só mais uma parábola de tudo que nós já vimos, né? Então a palavra do Senhor diz que tem o servo fiel. E qual que é a recompensa do servo fiel, queridos? Vai estar sobre a casa do Senhor. Tem caráter, como teceu as vestes nupciais, como tem caráter aprovado, como é íntegro, como é um mordomo fiel. O Senhor vai colocar, mais ou menos como José, foi colocado acima de tudo no Egito. Mas a palavra do Senhor diz que tem um outro tipo de servo, o servo mau. Aquele que, porque o Senhor demora a voltar, e você sabe, queridos, que eu creio que isso aponta, é para a nossa vida, né? A pessoa fica achando, né? Mas quando Jesus vai voltar? Né? Mas quando? E desde quando a Bíblia fala que, do Novo Testamento fala que Jesus vai voltar? Mas não vai voltar. Então a pessoa age. Talvez o Senhor não volte na nossa geração, mas os nossos vestidos têm que estar prontos da mesma forma. Vocês estão entendendo? Ele pode até não voltar na nossa geração. Nem acho que ele vai voltar na nossa geração. Eu creio que ele vai voltar na geração dos nossos filhos. Mas os nossos vestidos precisam estar prontos. Porque se eles não estiverem prontos, nós não vamos entrar nas bodas. Não vamos. A nossa sorte será como os hipócritas. Aqueles que falam, mas não fazem. Aí você viu? Esse, diferente da outra parábola que nós lemos, ele já piorou, né? Ele começou a bater nos outros, ele começou a encher a cara com os bêbados, quer dizer, ele era crente, era de dentro da igreja, mas ele era bem mundano. Bem mundano. Ele fazia as coisas que o mundo fazia lá fora. Quantas pessoas dentro desta igreja, estou falando desta igreja local, fazem coisas que os ímpios fazem lá fora? Várias pessoas, infelizmente. Mas a palavra diz que a sorte deles vai ser como a sorte dos hipócritas. Está falando do inferno, queridos? Não. Está falando do choro e do ranger de dentes. Da humilhação, da vergonha, do afastamento das coisas de Deus, da presença de Deus. Né? Na verdade, é muito simples. Esse servo mau vai ter o mesmo tratamento, porque não vai subir do arrebatamento, que o ímpio. Mas ele se comportou a vida inteira como ímpio. É natural, é justo. Tá bom? Eu vou ler a entrada para a próxima aula, só para deixar você bem com o sal debaixo da língua, mas eu quero saber se você tem alguma pergunta para fazer até aqui. Ninguém? Tá bom. Então,
Vá em 1 Coríntios, e aí agora a gente vai começar a falar da salvação da alma, algo que eu creio... Vai começar a falar não, né? Vai entrar mais detalhadamente na salvação da alma, mas nós não vamos falar disso hoje. Eu só quero deixar esse versículo para você ver que coisa não é brincadeira. Pode falar. O senhor se converteu com 76? Mas o senhor tem quantos anos? 82? Nossa, seu Ismael, o senhor está... Uau, que bênção! Nossa, parabéns. Depois o senhor ora por nós. Amém. Nossa, que bênção, hein? Glória a Deus. Então, abra em 1 Coríntios 5. Vamos ler a partir do 1, que eu acho que é... A gente só vai ler, tá, queridos? Nós não vamos falar sobre isso hoje. Não vamos. 1 Coríntios 5, verso 1. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. Isto é, haver quem abusasse da mulher do seu pai. Então está falando de um homem que se relacionou com a madrasta, que abusou da madrasta, né? Que teve relações com a madrasta. Estais inchados e nem ao menos vos entristecestes, para que fosse tirado do vosso meio quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o tal que praticou tal ato, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás, para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Meu Deus! Vocês entenderam? Como existe uma diferença entre a salvação do espírito e a salvação da alma? Acabou. Vamos levantar e orar. Semana que vem a gente fala sobre isso.